Bom dia, tudo bom com vocês? Estão se cuidando, todo mundo em casa? Olha só, gente, sobre a redação, nós estamos aí, claro, num processo extremamente complicado, não é? Com praticamente uma reclusão forçada aí de todo mundo e é muito complicado corrigir a redação sem poder fazer marcação no texto, não é? Eu espero que vocês compreendam isso. Então, assim, no momento, a gente está recomendando que você faça a redação em casa, guarde um pouquinho, logo logo isso vai passar, guarde um pouquinho. E assim que as aulas voltarem, eu, Marcela, Aline e, se for necessário, outros professores, faremos um mutirão para corrigir tudo o mais rápido possível. Muita gente tem perguntado se pode mandar pelo WhatsApp, se pode enviar pelo e-mail. Até pode, mas a questão é que a gente não vai poder fazer a correção do ponto de vista gramatical, né, e de coesão textual com a precisão que a gente gosta de ter, tá certo? Então, assim, vocês fiquem à vontade. Quem quiser mandar, tudo bem. Mas a gente lembra que é uma correção que vai acabar sendo um pouco superficial, porque não tem a anotação no papel, tá certo, gente? Então, quem puder esperar um pouquinho, vá fazendo as redações em casa. Eu sei que muitos podem estar sem a folha oficial do curso, né? Mas você faz uma folha de caderno, guarda lá e assim que as aulas voltarem, você pega a folha, passa ali por trás e eu tenho um compromisso com você de corrigir esses textos o mais rápido possível, tá certo? Para te ajudar na redação desta semana, estou gravando esse vídeo aqui, o tema é esse aí que você está vendo na tela. No Brasil, a educação é, de fato, prioridade dos governos e da sociedade em geral. Então eu fiz um esqueminha aqui para te ajudar a escrever esse texto. Vamos dar uma olhada? Olha comigo. Vamos preparar a introdução. Então, todos esses passos aqui são antes de você começar a escrever, claro. Então, o que é que a gente poderia ver na introdução, tá certo? Vejam algumas opções para você começar o texto. Você pode começar o texto com uma alusão histórica. Escreva sobre a postura do Brasil em relação à educação nos últimos 50 anos, por exemplo. Você não pode olhar só para o governo X ou o governo Y. Olha para os últimos 50 anos, a partir da década de 70. Como é que foi o Brasil? O Brasil avançou em educação? Não é? O Brasil ficou estagnado? Comparando o Brasil com outros países, quais foram os avanços, tá certo? Então, faz uma alusão histórica que não deve levar mais do que 3 linhas da sua introdução, tá bom? Você pode também começar o seu texto elencando consequências, né? O que é que você vê no país que é, de certa maneira, consequência de uma educação capenga, de uma educação que não é de primeiro mundo, como a gente poderia dizer? Então você pode enumerar problemas advindos da falta de investimento em educação, né? Uma população que não está preparada para o mercado de trabalho, por exemplo, é uma dessas consequências, tá certo? O desrespeito às legislações, tá certo? É exemplo de falta de educação. Então, os acidentes no trânsito têm a ver com falta de educação. Então, você pode refletir aí sobre várias questões que têm a ver com a falta de investimento em educação, tá certo? Outra coisa que você poderia usar na introdução, você pode fazer referência a um filme, né, para quem gosta de começar com filmes ou séries. A gente falou na aula, né, que está disponível aqui no YouTube, na aula da semana de redação, sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Eu recomendo que você assista, agora que você está em casa, assista a esse filme. É um filme que traz uma reflexão muito interessante sobre educação libertadora. Então você pode sim fazer uma alusão ao filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Desde que, claro, haja uma ponte entre o filme e o que você vai falar sobre o Brasil. E uma quarta situação, você pode começar com uma tese explícita. Já no primeiro período, você pode falar como é que tem sido o investimento do Brasil, né, e como a sociedade vê isso também. Né? O tema é como os governos, se governos e sociedade têm de fato um compromisso com a educação. Então você pode já começar o texto dizendo se tem ou não tem, né? Quem tem mais, quem tem menos, né? Por que não tem, enfim. Tá? Então são maneiras diversificadas aí que você tem de fazer a sua introdução. Procure ver aquela com a qual você se identifica mais. De repente você faz até 2 ou 3 e vê ali qual foi a que ficou melhor, tá bom? Vamos para o desenvolvimento? Olha só, o D1.
Então você já fez a escolha, você terminou a sua introdução, vamos ver o que é que você pode fazer no desenvolvimento, tá? Como o tema fala de governos e de sociedade, eu recomendo que você faça o D1 sobre o governo, tá certo? E o D2 sobre a sociedade. Então começa sempre com uma frase curta, né? Com uma frase curta mostre se os governos têm dado real prioridade à educação. Então procura fazer isso de uma forma curtinha, lá direta no começo do parágrafo. E o restante do parágrafo, o que é que você vai fazer? Olha, você pode utilizar, por exemplo, exemplos para justificar o que você disse na primeira frase. Então, de repente, se você diz que os governos não têm dado prioridade, mostra isso com um exemplo que seja de conhecimento público. Esse exemplo pode, de repente, trazer um dado. Olha lá na aula que a gente gravou que tem um gráfico mostrando os investimentos em educação, tá certo? Então, você pode até utilizar aquele dado ali, não é, no seu texto. Outra coisa que você pode fazer, você pode citar as causas para a falta de investimento, tá certo? Eu recomendo aí que você comece com uma oração concessiva. A oração concessiva é aquela que indica uma coisa contrária, mas que não anula. Normalmente é marcada pelo mesmo que, ainda que ou apesar de. Então, de repente, você pode dizer, apesar de tais avanços, não é? Cita aí algum avanço, apesar disso, acontece isso. A frase principal, a oração principal, tem a ver com as causas para a falta de investimento. Por que os governos não têm investido o que devem em educação, tá certo? Então você pode fazer isso por meio de uma concessão. Apesar de avanços na área em relação a isso, é notável, né? É perceptível que os investimentos não ocorreram como deveriam por causa disso, disso e daquilo. Para finalizar o parágrafo, você pode mostrar as consequências, então, da falta de investimento. Claro que isso se você não usou a falta de investimentos lá na introdução, obviamente, né? Senão o texto fica repetitivo, tá certo? Então, essa é uma sugestão aí para o D1, para você falar sobre a questão do governo. No D2, você vai falar sobre a sociedade, tá certo? Então, começa também com uma frase curta, lembra de usar um conectivo para fazer a ponte. Então, se fez a ponte lá, não é apenas o governo que falha nos investimentos. A sociedade não tem feito as exigências necessárias para uma educação de qualidade, por exemplo, né? Então mostra como é que a sociedade encara a educação. Será que as pessoas de fato fazem uma avaliação crítica sobre a educação? O que é que elas esperam da escola? Elas esperam um comprometimento com a área científica, com a área digital, com o desenvolvimento? Ou muita gente espera que a escola seja depósito de criança, por exemplo, né? Ou muita gente acha que a escola é boa se oferece merenda boa, né? Então, qual é a visão que a sociedade tem de escola? O que é que a sociedade valoriza mais? Escola e professores de qualidade, bem remunerados, né? Dando boas aulas, ou uma praça bonita, ou uma avenida bonita? O que é que a sociedade pensa da escola, tá certo? E aí você pode, por exemplo, trazer o pensamento de algum sociólogo, de algum pedagogo sobre a importância de um povo educado. Você pode usar aí no D2, tá? Claro que o nome mais comum nesse tipo de redação é o do Paulo Freire, mas nós temos um outro vídeo no canal sobre educação, tá certo? Você pode procurar lá, eu acho que é a aula 3, a aula 4, e que tem outros pensadores lá. Acho que você poderia assistir a essa aula e, enfim, trazer alguma ideia para o seu texto, tá certo? Aí você vai mostrar como é que o pensamento desse filósofo, desse sociólogo, desse pedagogo se alinha à sua argumentação. Não pode ser frase solta, tá certo, gente? Se vai usar a citação de alguém, é porque esse alguém está falando exatamente sobre o que você está falando, tá? E você pode finalizar o parágrafo mostrando o que a educação é capaz de fazer pelo indivíduo e pela sociedade. Quando se tem um povo educado, qual é a diferença que se tem na sociedade como um todo, tá certo? Então você pode fechar o parágrafo mostrando que o investimento em educação, que a sociedade cobrando dos governos de educação, a sociedade tendo uma visão crítica sobre o que é educação, isso faz diferença no dia a dia do cidadão. E aí você pode eventualmente também trazer exemplos em relação a isso, tá bom? E aí agora você vai para a conclusão, né? Você sabe que a conclusão é trazer propostas. E que propostas seriam essas, tá certo? Você pode começar a conclusão retomando o tema, mostrando que a responsabilidade em relação à educação é dos governos e da sociedade também, que tem o dever de cobrar, tá? Então você pode fazer um primeiro período retomando a tese.
Aí você tem que apresentar propostas para os governos. O que é que os governos devem fazer? Lembre-se de observar exatamente o que você escreveu no segundo parágrafo. Quais foram os problemas? Por que é que os governos não investem devidamente, tá certo? Quais são as causas dessa falta de investimento? Então, olha para o segundo parágrafo para você poder dar propostas para o que está no texto, tá certo? Depois você vai fazer mais um período mostrando como se resolve o problema em relação à visão da sociedade. O que é que pode fazer para a sociedade se engajar mais em relação à educação? E aí, de novo, eu digo, olhe para o terceiro parágrafo, para o D2. Olha o que você escreveu, porque você deve fazer uma proposta em cima do que você escreveu, tá certo? E para finalizar um quarto período na sua conclusão, você pode tentar fechar o texto fazendo uma ponte, de repente com a alusão histórica que você usou no início do texto, de repente com a frase que você utilizou, a citação do sociólogo, do filósofo, do pedagogo, né? Você pode também fazer uma referência ao próprio filme, fazendo a amarração, aquilo que a gente chama de fechamento do texto, tá certo? Isso é apenas um esquema, gente, isso é apenas uma proposta que eu dou a você que está com alguma dificuldade. Claro, você tem liberdade para mudar a posição aí dos elementos, de repente a alusão histórica não está na tua introdução, está no D1, não há problema nenhum em relação a isso, tá? A própria referência ao filme não está na introdução, apareceu no D2, não há problema. A questão é que você precisa organizar previamente o texto para que ele flua melhor, para que você tenha uma visão antes de escrevê-lo, tá certo? É isso, fica aqui a proposta. Uma boa sexta-feira para todo mundo. A gente volta a conversar neste fim de semana, tá? Foco sempre, mas por enquanto todo mundo dentro de casa, tá? Cotovelo aí para todo mundo. Tchau.